Fala aí, rapaziada do nosso canal Golaço Brasil, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo repercutindo aí o empate entre Brasil e Espanha, amistoso que aconteceu em Madrid. E a Espanha foi bem ajudada, né? 2 pênaltis inexistentes marcados aí para a seleção espanhola. A Espanha abriu 2-0, né? Lógico, começou melhor, a Espanha foi melhor, mas no segundo tempo o Brasil cresceu e principalmente o Endrick, que entrou e novamente deixou dele, fez um golaço numa pancada de esquerda na sua primeira jogada na partida. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Golaço Brasil. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. A seleção brasileira tem que fazer uma estátua do Gagliotti, que foi uma das pessoas a única pessoa que acreditou nesse menino, acreditou na família, e o Palmeiras teve um diamante. E aí, o João Paulo, né? E o João Paulo. Mas sem o presidente... o João trouxe pro presidente. O presidente bancou. Bancou. Parabéns ao Gagliotti, que por sinal, para mim, é um dos maiores presidentes em relação ao que se pensa de clube de futebol. Qual a ideia do Endrick também, Souza, do que você viu ontem, e daqui a pouco a gente mostra os gols, os números deles também. O Endrick é um cara iluminado, né? E se fazia tempo que não se criava uma expectativa tão grande num ídolo brasileiro, porque assim, quando você joga num Corinthians, o pessoal do São Paulo não gosta, ou o pessoal do próprio Santos não gosta. O Endrick é um cara que ele tem... Quando ele entra em campo, há uma esperança muito grande, né? Com relação a ele, né? E aquilo, né? Toda a dificuldade que ele passou, né? E a gente que passou dificuldade também, quando ele entra em campo, você sempre espera algo diferente dele, né? Então, é um cara totalmente iluminado, a bola procura ele, né? Então, é um cara que tem se criado uma expectativa muito grande do torcedor brasileiro, um cara que tem se preparado para isso. É um menino, um cara não um menino, né? Que tem se preparado para isso, né? Um menino inteligente, que procura, humilde, que está se especializando na língua do país que vai jogar, se preparando, falando inglês. Então é um menino que o torcedor brasileiro tem criado uma expectativa muito grande. Tem tudo. Eu acho que vai ficar um pouco distante do Ronaldo. Eu vi que você disse que espera que ele seja melhor que o Ronaldo. Para mim ele vai ficar um pouco longe, mas é um menino que se criou uma expectativa muito grande do torcedor brasileiro com relação a esse jogador. Para mim ele vai ser melhor porque vai ter uma carreira maior, vai ter mais títulos, vai ser campeão do mundo, vai ser artilheiro da Copa do Mundo. Esse moleque vai ser um dos maiores jogadores de todos os tempos. Isso é o que eu vejo em cima dele. E a estrutura que está se colocando para ele ainda, e com 17 anos já ir pronto para o Real Madrid. Não sei nem se vai jogar, mas já vai mais que pronto. Ele vai melhor que o Rodrigo, ele vai melhor que o Vinícius Júnior, ele vai melhor que a maioria dos jogadores de hoje. Esse moleque foi um achado assim, foi um diamante, mas um diamante muito lapidado. E que teve só que fazer os negocinhos, porque ele é um craque de bola. Um craque. Tem perna direita, perna esquerda, faz gol de cabeça. A velocidade dele é incrível. Vocês vão ver, quando ele for pro Real Madrid, o que o Real Madrid vai fazer com ele. Com 20 anos, né? Com 20 anos. Eu tô falando de 17. Mas com 20, ele vai estar voando, irmão. Ele já vai ganhar a Copa do Mundo, ele vai ser o goleiro. Ó, escuta o que eu vou falar. Esse menino vai ser o maior artilheiro de Copas do Mundo. Ele tá com 17. Acho que ele faz 20 na Copa. Ele vai fazer os 4 anos, ele vai fazer as 4 Copas do Mundo. Eu duvido que ele não vai fazer 20 gols em 4 Copas do Mundo. Vocês podem ter certeza disso. Isso que eu penso dele. Não conheço ele, não sei. Só sei que as informações que tem é que ele está se preparando para tudo. Vamos lá, então. Estou ao lado do Gustavo Zupac hoje também com Paulo Calçade neste Sport Center, como ele é o nosso convidado. Sempre. Boa noite, Paulo Calçade. Olá, Zupac, Marcela, daqui a pouquinho tem o Gaciba com a gente, mais do que nunca, né? É super necessário para explicar o que foi essa Espanha e Brasil do ponto de vista da arbitragem, que realmente foi um horror. Mas era importante hoje, assim, no finalzinho, né? Você fala, pô, tinha que empatar, porque era importante ter um resultado, porque a gente no Brasil tudo é focado em cima do resultado. Sim. Num 3-3 a gente consegue estabelecer um pouco o que realmente aconteceu na data FIFA. Certo. Vitória contra a Inglaterra e empate de 3 gols
contra a Espanha. Se perde a Espanha, ficaria focado no resultado, só nos erros. E a Espanha, a gente vai ver daqui a pouco, não sai tomando 3 gols todo dia. Então tem a arbitragem, que é um capítulo à parte, a outra é o jogo, o comportamento da seleção. Não foi tão bom quanto no jogo contra a Inglaterra, mas tem coisas importantes para a gente debater. A coragem do Dorival na convocação, parecia assim, alguns nomes falaram, pô, Dorival, né? O que ele está pensando? Teve coragem e teve coragem de tirar o Vinícius Júnior aos 25 do segundo tempo. Quando a gente comentava aqui, ele não vai fazer isso, ele vai tirar lá nos 40. E ele tirou os 25, por quê? Porque o Vinícius não estava jogando bem. Sim. Então, quem não jogou bem, deixou o campo. Inclusive Vinícius Júnior. E essa é uma boa notícia, porque o treinador tem que pensar no coletivo, no resultado, e não se o jogador vai ficar chateado ou não. O Vinícius não ficou, mas a gente tem muito para falar nessa data FIFA. A gente sonhava tanto, não é? Em ver a seleção enfrentando grandes adversários. O Brasil enfrentou a Inglaterra, que é uma candidata ao título da Eurocopa, e enfrentou a campeã da Nations Cup, que é uma candidata também a disputar o título da Eurocopa. Então, o Dorival acho que saiu muito feliz e os jogadores nesse processo de reconstrução que passou a ser real, Marcelo. Sim. Ele não existia. É verdade. Hoje ele existe. Eu acho que a torcida brasileira também sai um pouco mais aliviada, um pouco mais feliz, com a perspectiva de uma melhora com o Dorival Júnior. É realmente uma seleção que não consegue mostrar o futebol que mostrou com a Inglaterra, mas olhando para a Espanha também, uma Espanha que apresentou um melhor futebol do que a Inglaterra também, Zupac. É uma seleção que começa muito mal o primeiro tempo, se perde, tem uma hora que a gente fala, meu Deus, o Dorival não está sabendo para onde vai, mas mostra a reação. E mostrando essa reação e até conseguindo o empate, daqui a pouquinho a gente fala sobre a arbitragem, mas mostra muita força dessa seleção brasileira, uma cabeça no lugar também? Boa noite, Marcela Calçade, boa noite ao Fã de Esportes. Acho que o jogo de hoje não foi um jogo de muita força, mas foi um jogo de oportunidades. Sim. E o Brasil aproveitou bem as suas oportunidades. É bem verdade, como você falou, o primeiro tempo do Brasil foi muito ruim. O Brasil não viu a bola no primeiro tempo, né? Se o primeiro tempo tivesse terminado 3-0 para a Espanha, não seria anormal, porque foi um primeiro tempo que o Brasil não viu a bola. Conseguiu fazer uma pressão, assim, transição, né, seja em velocidade ou uma construção bem feita, o Brasil não conseguiu fazer. Pressão lá em cima para incomodar a Espanha, o Brasil fez uma vez. E na única vez que fez, o Unai Simón entregou a bola no pé do Rodrigo, e o Rodrigo foi muito calmo e talentoso para fazer o gol de cobertura. E foi só o que o Brasil fez no primeiro tempo. Então, caiu do céu o gol do Rodrigo no fim da primeira etapa. No segundo tempo, foi um jogo um pouco mais equilibrado. Acho que o Brasil sentiu muita dificuldade para construir jogo, né? Foi um Brasil que teve um melhor desempenho em alguns aspectos individuais do que coletivos no segundo tempo, com algumas entradas, em especial a do Endrick, e as dos dois homens de meio campo, o Douglas Luiz e o Andrés, e o Brasil melhorou através dessas individualidades. Coletivamente eu não gostei do jogo do Brasil hoje, como eu tinha gostado no sábado, mas acho que existem diferentes canais para a gente observar o jogo de hoje. Existem análises individuais que são importantes, em especial para essas novidades que o Dorival trouxe para essa seleção brasileira. Existe uma análise do comportamento tático da seleção e existe uma análise, quando o Brasil enfrenta seleções desse patamar, que a gente tem mais clareza para tentar posicionar a seleção brasileira dentro da hierarquia do futebol mundial. Porque depois da frustração da última Copa do Mundo e do 2023... como é que a gente pode falar? Excêntrico, para ser bonzinho, da seleção brasileira, um ano mal planejado, que teve interino uma parte do ano, que teve um técnico tampão da outra parte, que foi o Diniz, nessa aventura que colocaram o Diniz, e a seleção não foi bem, mal nas eliminatórias, mal dentro de campo. A gente fica com a sensação de que o Brasil estava de fato distante das grandes potências do futebol mundial. E é claro que são dois amistosos contra a Inglaterra e a Espanha. A Inglaterra desfalcada, a Espanha desfalcada, o Brasil desfalcado. Mas a gente viu que jogando bem, como jogou contra a Inglaterra, ou jogando não tão bem como jogou hoje, o Brasil compete. O Brasil compete. Então o Brasil tem condições de competir contra qualquer seleção do futebol mundial. É evidente que quando o trabalho for bem tocado e as peças bem trabalhadas, as chances aumentam em competições. Então acho que no aspecto competitivo foi uma data FIFA importante para o Brasil. Um bom jogo no sábado e hoje não gostei muito não.
Tá certo. Olha, a gente tem uma tela para mostrar estatísticas da partida e a gente já fala e já faz um balanço também. Jornal de Madrid, jornal que trata das coisas de Madrid, do Real Madrid, diferentemente daqueles que estão em Barcelona, fala de um Brasil que foi realmente... fala dos pênaltis, que realmente não existiram. Tá. Então, eles admitem isso. Né? Então, se os pênaltis realmente não existiram, o placar foi totalmente favorável ao Brasil, embora o Brasil não tenha jogado bem. Então, porque foram 2 lances assim bem esdrúxulos. Daqui a pouquinho a gente vai ter o Gaciba para comentar. E a Espanha é um time que entrou em campo hoje, o Unai Simon, Carvajal, Laporte, Lenormand. O Cucurella não é geralmente a dele. Você vê o Gaiá jogando por ali, jogou o Grimaldo contra a Colômbia. Tem outros laterais, pode ser o Balde, já teve o momento do Jordi Alba, que jogou a final da Nations. Então você tem uma Espanha, o Rodri, você tem um time, Morata, tem uma base. E tem Lamine Yamal chegando, com o Barsi, o futebol é assim. Muito bem, né? No time do Dorival, você teve a estreia de 3 jogadores em seleção brasileira, o Bento, Sim, o Beraldo, o Fabrício Bruno. O Brasil termina o jogo com muitos jogadores que atuam no nosso país, o que não é normal acontecer. Tinha o André, estava o Hendrick, Fabrício, o Bento. Sim. Gente, não é normal, é uma quantidade de gente que não tem uma experiência internacional em solo europeu e estava jogando. Então tem muita coisa que o Dorival conseguiu fazer em alguns dias, diferentemente de um país que tem um treinador que trabalhou na Espanha com o Sub-19, foi campeão europeu, um Sub-21 foi campeão europeu e ganhou a Nations com o time adulto, o time profissional dele, né? A mais alta seleção na Espanha. Então esse cara conhece toda essa geração de trás para frente. Todos eles, a maioria trabalhou com ele desde das seleções de base. Isso é um trabalho totalmente diferente. Então a gente tem que analisar a perspectiva do trabalho do viés brasileiro. De recriação do meio de campo, para mim é a principal tarefa, recriar um meio de campo que tenha volume de jogo, possa recuperar bolas e armar a equipe. Isso no segundo jogo já aconteceu menos. A pressão espanhola no primeiro tempo tirou a bola do Brasil e ela fracionou a seleção brasileira. Meio de campo, defesa e ataque. Que eu não gostei, o jogo do Vinícius. O Vinícius não precisa entrar em campo achando que ele tem que decidir sozinho as partidas. Sim. O Vinícius tem que jogar coletivamente. E o Brasil, pressionado do jeito que estava, a bola quando ia para o lado, eu tenho que resolver sozinho no 1 contra 1 e passar pelo meu marcador. Não é assim. E tem a chegada desse furacão, que é o Hendrick, cara. Um menino estreou na seleção, marcou um gol no Santiago Bernabéu e o outro em Wembley. Não é nada. A gente daqui a pouco fala do Lamine Yamal também, porque a gente pensa de um lado e pensa em fenômenos do outro lado que vão nascendo também. Mas é incrível o que o Hendrick consegue. Vamos colocar o que a imprensa espanhola, então, está falando sobre essa partida da Espanha contra o Brasil, empate em 3-3. É claro que está todo mundo encantado com o Hendrick, que, inclusive eles, e ainda estão felizes demais, porque o Hendrick estará em breve por lá. Aqui, ó, como se fosse mundial. Bom, tá sendo irônico nesse momento, Gustavo Zupac, dizendo que o Brasil comemorou como se fosse mundial. A gente pode falar, mas vocês tiveram 2 pênaltis que não existiram, era para ter sido 3-1, rapaz. Nessa mesma matéria, ele tem mais abaixo genialidade e piscina de Lamine Yamal. Piscineiro é aquele jogador que se joga, né? Sim. Né? Então, assim, isso está muito claro para eles que esse pênalti foi cavado e o outro não existiu também. Sim. E ali está dizendo que o texto diz que o título é se o Brasil celebra como se fosse um mundial, por alguma coisa será, quer dizer, por algum motivo. Está dizendo a Espanha é muito grande. E ele admite que os pênaltis não existiram. Então a Espanha tem um problema nesse jogo. Né? E assim, o Brasil celebra... Primeiro, o Brasil não celebra como se fosse um mundial. Verdade. Vamos começar por aí. Segundo, o Brasil celebra o que foi o empate, como celebrou a vitória, claro, a vitória com mais motivos para tal, porque
Inglaterra e Espanha não são as melhores seleções do mundo. Tem uma coisa mas também. estão entre as. E consegue no último minuto Também. o pênalti. Tem E eu isso, acho que ia ser uma derrota, entendeu? Eu acho No que isso último diz mais consegue. respeito sobre o que é a seleção brasileira hoje. Que é um time tentando recuperar a autoestima. Tentando encontrar uma nova identidade, tentando recuperar a sua autoestima, e o discurso do Danilo, que foi liberado pela CBF no vídeo de bastidores, depois da vitória em Wembley, ele é sobre isso. Ele é sobre recuperar a autoestima. O Dorival Júnior é apresentado na seleção brasileira e fala em fazer com que os jogadores tenham de novo o orgulho de vestir a camisa da seleção brasileira, que é um discurso clichê, nacionalista, aquela coisa toda, mas a gente entende, e esse discurso ele faz mais sentido no momento atual da seleção brasileira, que é uma seleção desacreditada, com resultados ruins, dentro de uma confederação desacreditada, desorganizada, que castigou a seleção brasileira nos últimos anos. Então, o Brasil hoje está tentando voltar a ser o que ele sempre foi. Preciso entender de onde o Brasil saiu para essa data FIFA. Onde ele estava? Ele estava no fundo do poço, trocando de treinador, primeira convocação, para o treinador também. Quando a gente fala é a estreia do jogador, ele não está acostumado a jogar na seleção, o treinador também não está acostumado a dirigir seleção. E é bem diferente. Ele toma as decisões, mas ele conhece os jogadores, mas não é algo assim tão simples de ser feito. Dorival Júnior em Wembley, no Bernabéu, é uma coisa que era distante do nosso imaginário para o Dorival no passado recente. Talvez até do dele. Imagino que sim. Né? Então, sim, existe um lado de uma reconstrução que era necessária e que se impunha ao Brasil. Com todas as dificuldades que a gente tem, administrativas, tudo que é mal feito fora de campo, que acaba repercutindo lá dentro. Então, uma convocação, vários jogadores, a gente não pode esquecer que ele foi desconvocando e convocando outros jogadores. Sim, verdade. Né? E eu não estou nem aqui entrando no capítulo Neymar, que eu acho importante, o Neymar não pode jogar. É importante que a seleção se desenvolva sem o Neymar. O que eu não gosto é a gente... Tanto que estes 2 jogos afastam o debate Neymar. O Brasil tivesse perdido para a Inglaterra e para a Espanha, hoje a gente estaria falando, quando é que volta o Neymar? O tempo todo é assim, quando é que vem o Neymar? Quando é que vem o Neymar? E o Neymar com a camisa da seleção brasileira. O que é o Neymar? Ele joga para quê? Ele joga para o time ou joga para ele? Eu vejo o Neymar jogando para ele. Sim. Não vejo jogando para o time. A grande conquista seria ter o Neymar jogando algo que seja coletivo. E eu acho que a seleção buscou isso. Na maior parte do tempo, jogo coletivo. E de muito esforço, muito sacrifício, porque não é o time da Espanha que tem... Esses jogadores se conhecem o tempo todo. A vantagem que o Dorival tem o Dorival levou à seleção um futebol que é normal de ser jogado para esses jogadores, embora não sejam companheiros do dia a dia. Que é normal o seguinte, em princípios de jogo não tem nenhuma novidade. Então, sair jogando do fundo do campo, o Danilo faz isso, o Beraldo hoje faz isso, o Fabrício Bruno faz isso. Todos os jogadores da seleção jogam dessa forma, o Wendel, o Bento, todo mundo. Hoje, Bruno Guimarães para vir buscar essa bola. O jogo que o Brasil se propôs a jogar, esses jogadores fazem diariamente nos seus clubes, com outros companheiros. Então, eu não preciso te explicar o que precisa ser feito. O Bruno Guimarães fala isso em entrevista coletiva. O que eu preciso é treinar você com esses companheiros aqui, para você entender qual é o pé que o Zupac prefere, como é que é a melhor bola para ele, não é a roubada para ele, qual que é? É esse tipo de passe. Qual que é melhor? Então, o desenvolvimento disso é que a gente precisa fazer com o tempo. E o Dorival aí tem alguns dias. E a Copa América vai ser muito importante para estabilizar um pouco a seleção brasileira. Mas são resultados que trazem para as eliminatórias, quando a gente voltar a jogar eliminatórias, um outro Brasil, que a gente precisava. O que o Diniz tentou na seleção é algo muito peculiar, particular, do entendimento de jogo dele, e ele está errado? Não. Mas talvez não seja o momento dentro de uma situação emergencial, que eu vou criar, os jogadores no dia a dia jogam desta forma, jogam um futebol mais posicional, e na seleção eu vou modificar isso. O entendimento desse jogo, Marcela, aí passa por algo que não tem tempo. Parece que é muito simples, né? Eu chego para os jogadores e falo assim, gente, vocês vão jogar agrupados, com toda a liberdade. Então, quando eu dou a liberdade para um time, esse time se complica. Quando eu tiro a liberdade, esse time se dá bem. Não é isso. Não é isso. Os jogadores, o Dorival mesmo falou, que ele dá essa liberdade.
para os jogadores. Mas é preciso de um mínimo de organização para o Brasil não sofrer. E saiu com uma vitória de 1-0 sobre a Inglaterra e ganhou da Espanha, que tinha perdido para a Colômbia, e a Espanha reservou todo esse time. Só o Laporte jogou. Mudou Todos os outros não jogaram 90 minutos. Entraram um pouquinho no segundo tempo. Então, é uma Espanha que, ok, Colômbia, mas o meu objetivo é o Brasil. Sim. A Espanha também valorizou o confronto. E o saldo, a gente fala muito sobre como é importante para a seleção brasileira enfrentar seleções desse porte, cruzar a fronteira Conmebol com CONCACAF e jogar na Europa. Tem um movimento contrário. A Espanha sai da Copa da data FIFA com 2 jogos contra as seleções sul-americanas e 1 pontinho somado, né? Porque perdeu da Colômbia e os 2 jogos na Europa. Né? Perdeu da Colômbia com 2 e empatou com o Brasil. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo da ESPN Brasil, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas debateram aí o empate entre Brasil e Espanha. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Golaço Brasil.